Boa tarde. Obrigado, Carlos. Vamos começar, vamos direto ao assunto. Eu acompanho pelo governo brasileiro há muitos anos, acompanhei as discussões sobre a política de resíduos sólidos e depois, em 2013, tive a honra de ser convidada para coordenar a sua implementação. Vim aqui apresentar um instrumento importante para nós, que hoje a gente chama de logística reversa. O MMA tem algumas... O Ministério do Meio Ambiente, não estou falando em luta aqui. Ele tem algumas responsabilidades objetivas dentro da política. Nós temos uma política de resíduos sólidos inserida dentro da política ambiental. Essa política de resíduos sólidos, ela trouxe o MMA como coordenador. Por que eu tenho uma política de resíduos sólidos? Eu tenho no Brasil, há 10 anos, uma política de saneamento. Ela fala de resíduos sólidos urbanos. E aí veio uma política de resíduos sólidos que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. Exatamente, eu vou ir e vou voltar, para dar esse viés. Eu tenho que pensar a geração de resíduos, o descarte de produtos, principalmente, neste nosso caso aqui, logística reversa, como algo que tem que ter uma estratégia econômica, ele tem que voltar ao mercado. E eu me sinto bem confortável falando isso para esse público, porque o óleo lubrificante é um caso de sucesso de reciclagem. É um resíduo perigoso, que requer todo um cuidado, tem uma série de limitações, mas dentro do procedimento, por exemplo, do re-refino, ele é reaproveitado e, com isso, reduz o impacto de extração de novos óleos. Estou falando de um recurso natural não renovável. Então, ele reduz o impacto de extração, o impacto de produção, de beneficiamento, gera menos resíduos. E deixa eu corrigir o Sérgio, ele não é um rejeito, ele é um resíduo que pode ser. A lei classifica o rejeito. Ele pode ser rejeito em algumas regiões do Brasil ainda hoje, mas, em essência, tecnicamente, ele é um resíduo. Rejeito na lei é aquilo que não tem condições técnicas ou econômicas de ser reciclado ou reaproveitado. E ele pode ser reciclado e aproveitado. A resolução 362 do CONAMA fala que o destino preferencial é o re-refino. De maneira a garantir isso, que é o ciclo de vida, o re-refino é a solução ideal. Vamos voltar lá. Então, eu tenho dentro da política a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, ela que é a essência da logística reversa. Ela fala que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar um sistema de logística reversa. Diz que o consumidor é obrigado a fazer o descarte adequado e o serviço de limpeza pública, se participar de algumas dessas etapas, deverá ser ressarcido para tal. Cadê o laser? Está aqui? Está aqui, achei. Então, eu já falei da logística reversa. Eu tenho cadeias anteriores. Bom, a lei ficou em discussão por pelo menos 21 anos no Congresso Nacional. Alguns setores se adiantaram a ela. A cadeia de re-refino, por exemplo, ela já foi objeto de resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente desde 93. Antes disso, já era prevista em legislações específicas da área de petróleo e gás. Mas ela na área ambiental desde 93. Eu tenho embalagem, eu vou passar ali depois. As cadeias pré-existentes, basicamente, são os óleos lubrificantes, que têm norma anterior à Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Ou seja, eu tenho aí pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e embalagens de agrotóxicos, que já possuíam regras antes disso. E eu vou também indicar aí o status das negociações, a opção, que foi por um acordo setorial, eu vou discorrer sobre ela no curso.
Então, voltando a esse nosso gráfico, eu entro com a matéria-prima, ela, na fábrica, gera um novo produto, é disponibilizado ao consumidor, descartado, ele volta a esse mesmo, preferencialmente a esse mesmo círculo. Alguns eu ainda não tenho tecnologia suficiente, como é o caso de pneus. Eu ouvi esses dias, lendo ainda alguns textos, vi que já há algum estudo aí sobre um processo de desvulcanização dos pneus, mas ainda é uma coisa muito, muito moderna, né? Mas pilhas e baterias, por exemplo, pilhas comuns, tecnologicamente é possível, economicamente ainda é inviável, ao passo que baterias automotivas com princípio chumbo-ácido, essas têm uma facilidade maior de serem aproveitadas dentro da mesma cadeia. A nossa política, ela não trata especialmente do termo economia circular, mas ele é um pouquinho mais novo do que a política, mas ao detalhar o que é responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, as duas coisas se encaixam perfeitamente. Falo no aproveitamento preferencial na mesma cadeia, ou, se possível, em outras cadeias, e assim ela discorre sobre o tema com uma total afinidade com esse conceito bastante novo para nós ainda. Isso é o conceito, me perdoem, porque esse é um conceito traduzido do francês. E, ao traduzir, a gente se apropria de termos que a gente não tem. Dejetos, para nós, são dejetos humanos, né? O conceito é diferente. Como em francês a palavra é dejet, né? Então a tradução fica estranha. Mas diminui a geração de resíduos e emissões. Então, é a reciclagem dos resíduos, né? Vou fazer a minha tradução, isso aí foi copiado da bibliografia dessa forma, dos resíduos de produção e reaproveitamento, e o reaproveitamento de fluxos energéticos. Quando a gente fala em reciclagem, a gente sempre pensa primeiro na matéria-prima, mas a reciclagem implica também, principalmente do ponto de vista ambiental, economia de outros dois bens caros ao meio ambiente, que é água e energia. Então, por isso que as duas coisas estão atreladas na economia circular. Então, são reaproveitamento dos fluxos energéticos, que reduzem a utilização de recursos escassos e diminui a produção de resíduos e a geração de emissões com características perigosas para o meio ambiente e para a população. Apesar de eu não concordar 100% com alguns termos, mas é uma diferença de tradução só, né? Se a gente for ler no francês, eu leio um pouquinho de francês, a tradução não é adequada para o mesmo termo que a gente usa. Eu gosto de citar um episódio engraçado. Eu acompanho durante já mais de 20 anos pelo governo brasileiro a Convenção de Basileia sobre movimentação de resíduos perigosos. E a tradução dela para o português, na forma do decreto 875, saiu com um erro. Em português, a gente lê Convenção de Basileia sobre movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. Por um erro, foi traduzido final disposal para depósito, e não para disposição final. Então, assim, faço o mesmo paralelo em relação a isso. A política prevê, no nosso caso, eu não vou citar toda, a política é longa, são vários artigos, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Ela prevê um enquadramento no artigo 9º, que prevê a não geração, reutilização, e são os princípios da lei. Todas as ações de gestão e de gerenciamento de resíduos têm que contemplar essa sequência, não excludente. Ou seja, eu não posso pular para queimar sem antes reaproveitar a matéria-prima, o resíduo quanto à sua matéria-prima. Não só recuperar energeticamente, eu tenho que procurar, por isso que ela está na lei ambiental. Então, ela tem que seguir essa cadeia, preferencialmente nessa ordem, não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor os seus rejeitos. Busca a integração dos catadores. A gente sabe que essa é uma cadeia onde não há um interesse objetivo dos catadores, mas eles também podem ser integrados. Isso é uma previsão da lei. E os instrumentos são coleta seletiva.
qualquer sistema de gestão ou gerenciamento de resíduos, ele pode ser otimizado de várias formas, estruturados de maneiras distintas, dependendo do produto que nós tratamos. Mas o princípio básico é segregação na fonte. Então, se eu misturar os produtos descartados com outros resíduos, vai dificultar a reciclagem. Então, esse aí é o princípio básico. Eu gostei muito dessa figurinha. Ela mostra direitinho o que a gente quer. De uma maneira grosseira, claro, mas mostra. O produtor coloca seus produtos no mercado, sem muita preocupação de como eles podem retornar ao ciclo econômico, e, se são colocados em grandes quantidades, eles acabam retornando de uma maneira predatória. Matéria-prima que aumenta, custo de água e energia que aumenta. Então, há que se ter uma busca para se reintegrar aquele produto na cadeia, depois descartado pelo consumidor. É um desafio, a gente está só começando. Só temos 7 anos. Isso daí é um resumo das atribuições, né, o que está previsto no caput do artigo 30 da Lei 12.305. Então, o fabricante, o importador, o distribuidor e o comerciante se estruturam dentro de atribuições encadeadas para disponibilizar ao consumidor. Esse ato, ele prevê uma desoneração, ele está intrínseco nele, no espírito dele, uma desoneração para o poder público local, ou seja, os órgãos de limpeza pública, que eles deixam de recolher esse tipo de resíduo, e também para o cidadão, que ele vislumbra isso como uma cadeia em separado. O conceito, como nós estamos aqui num evento, basicamente, que congrega muito também o setor de comércio, tem um peso grande, o setor de comércio tem um papel importante. Ele não é um papel claramente definido, a lei não fala. Eles vão pagar, fala que o comércio deverá, sempre que possível, receber esse produto de volta. No caso de alguns produtos, é necessário que seja no ato da troca. No caso do óleo lubrificante usado, isso é necessário. No caso de algo que você tem uma durabilidade maior, bens eletroeletrônicos, por exemplo, ou lâmpadas, você leva para a sua casa ou no seu trabalho, usa e depois terá que buscar um descarte, você pode carregar isso com algum cuidado, sem nenhum problema. Então, o descarte é feito de maneira diferente. Por isso que a lei não define. Recentemente saiu uma matéria sobre a política, porque ela completou 7 anos há poucos dias, e a política não colou, não deu certo. A gente estava até conversando sobre isso na hora do almoço. Não é bem assim. Como as cadeias são complexas, a obrigatoriedade que a lei traz é para óleos lubrificantes, seus resíduos em embalagens, agrotóxicos, seus resíduos em embalagens, produtos eletroeletrônicos, pneus, pilhas e baterias, lâmpadas, embalagens, e a gente ainda incluiu medicamentos. Cada cadeia tem uma característica diferente, então a lei não definiu exatamente como cada cadeia iria se comportar. Então, ela requer um instrumento posterior. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu trago aqui na tela, o fabricante coloca o produto para o distribuidor, esse distribuidor coloca nos pontos de comercialização, onde o consumidor busca adquiri-los. O ideal seria devolvê-los ao comerciante, que devolve ao distribuidor, e ao fabricante. Em algumas cadeias isso é impossível e outras não. Aí tem um outro esquema com... Aí entra uma palavrinha nova, que o Sérgio também já abordou. Faço essa mesma cadeia e entra aqui o rejeito. Ou seja, na hora da separação, eu brinco sempre, eu faço uma comparação. Nós já temos, por exemplo, resíduos da construção civil, aí eu saio um pouquinho da logística reversa, para alguns estados brasileiros, por exemplo, o isopor não tem problemas de reciclagem. Para outros, eu tenho problema de reciclagem. Para alguns, o gesso tem problemas de reciclagem. Para outros, não. Então, para vocês terem uma ideia do que
como é que eu coloco o conceito de rejeito? Para alguns estados, o isopor é um rejeito. Para alguns estados, pode ser que o óleo lubrificante seja um rejeito. E todos nós trabalhamos para que isso deixe de ser. Para isso existe a Resolução 362. Para isso, o setor de lubrificantes, que vive do óleo lubrificante usado, ele também vai atrás para que isso deixe de ser descartado de maneira inadequada. Eu digo que, quando a gente trata desses produtos sujeitos à logística reversa, as ações de fiscalização são sempre necessárias. O Ministério do Meio Ambiente não fiscaliza. Quem fiscaliza no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente são os órgãos ambientais competentes, que aí nós temos órgãos principalmente municipais e estaduais fiscalizam essa matéria. Mas a geração é difusa, porque o consumidor pode, em tese, não é desejável, trocar o óleo em casa. E aí onde ele descarta? Não existe fiscalização dentro das residências. Então, é uma tarefa difícil de mudanças de hábito, de mudança de comportamento, se chegar a informação a esse consumidor para que ele faça o descarte da maneira correta. Dá uma aceleradinha. Isso aí eu já falei, separar o plano, atividades, algumas atividades precisam ter um plano de gerenciamento de resíduos, aquelas que são sujeitas ao licenciamento ambiental. Os objetivos e as responsabilidades. Eu não vou ler um por um, a Lei 12.305 é pública, é presente, mas basicamente coloca não só o objetivo de estruturar o sistema, mas também de reduzir, colocar produtos no mercado onde a reciclabilidade realmente possa ocorrer. E aí eu começo com as cadeias pré-existentes. Então, tem embalagem de agrotóxicos, eu tenho uma lei de agrotóxicos 7.802 de 89, tenho a lei já fala na destinação das embalagens. E aí veio uma lei específica para tratar como isso ia ocorrer, que ela é de 2000, foi regulamentada pelo Decreto 4.074, em 2002. A gestora do sistema, o INPEV, foi criado em 2001. As indústrias já se preparavam para isso e organizaram o sistema dentro de uma gestora. Recentemente, ano passado, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica que o INPEV tem, Campo Limpo, aqui no interior de São Paulo, onde as embalagens são recicladas. Quando essa cadeia começou a ser trabalhada como uma cadeia, pouco mais de 50% das embalagens era possível de reciclagem. Hoje, mais de 93% são recicladas. É um caso de sucesso no mundo, similar aí aos óleos lubrificantes. Aí eu tenho que fazer uma correção. Eu pedi para o meu pessoal fazer uma série de correções e eles esqueceram. Eu tenho aqui, pneus começou em 99 com a 258, pilhas e baterias tem a 257 também, que é de 99. Mas o óleo lubrificante é o velhinho aí da história. É a 09 de 93. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com esse assunto. Óleo lubrificante, né? E hoje nós temos em vigor a 362 e a 2... O Walter sabe... Qual é a outra que é 400 e... 450. Esse número, porque ela muda só alguns artigos, né? Ela faz uma atualização, e a 450 de 2012 eu sempre esqueço. Obrigado, Walter. Então, alguns setores têm gestoras, outros não. Pilhas e baterias eu não tenho, óleos lubrificantes eu não tenho uma gestora específica para isso. Isso aí é um princípio básico. Assim, eu vou e volto, mas estou jogando alguns conceitos importantes. É um instrumento de desenvolvimento econômico e social. O que eu quero com isso? Deixar de ter esse resíduo disposto de maneira inadequada no meio ambiente, aumentar a reciclabilidade dele e incluir entes nessa cadeia que o Brasil possa ter um efetivo mercado de reciclagem para aqueles produtos sujeitos à logística reversa. Também trabalhar para que ela seja, isso eu já falei, para o seu reaproveitamento no seu ciclo ou em outros ciclos. Isso é que gera o que hoje a gente chama de economia circular. Quando a gente tratou as cadeias anteriores, não existia o tema logística reversa, era responsabilidade pós-consumo.
Era mais ou menos isso que se chamava. Há uma evolução do tema, pouco importa, o princípio é o mesmo. É que aquilo possa ser reaproveitado dentro daquela cadeia, preferencialmente. O que a lei prevê? Que eu faça o regulamento por meio de um regulamento, o regulamento é um decreto, isso em outro pronto é citado literalmente, por meio de acordo setorial, o termo de compromisso. Quando eu falo lá atrás que a crítica que eu faço, que alguns dizem que a lei não colou, é porque a lei ela não dá o regulamento final. Ela diz que eu tenho que fazer um decreto, um acordo setorial, um termo de compromisso. Vamos começar pelo último. Termo de compromisso eu faço quando aquela cadeia não tem regulamento algum, ou ela tem, e eu quero ser mais restritivo. Eu tenho alguns acordos setoriais firmados e tem termos de compromisso com o Estado de São Paulo, tem, até onde eu sei, 13 termos de compromisso, se eu não estou equivocada, em processo de revisão agora. Então, o que o Estado faz? Ele se apropria de um regulamento nacional e coloca nele a cara local. No caso do decreto, como esta cadeia é regulamentada por um comitê de governo, a opção foi o acordo setorial. A logística reversa era um instrumento novo, não é simplesmente a responsabilidade estendida, e o governo optou por não baixar um decreto, por não conhecer direito à cadeia, por não saber, principalmente, por exemplo, como se comporta o comércio. Porque o comércio, no caso do óleo lubrificante, que normalmente a troca é feita em oficina, posto de troca, postos de combustíveis, muitos dessas empresas elas são licenciadas. No caso de lâmpadas, eletroeletrônicos, embalagens em geral, que são embalagens de alimentos e produtos que a gente leva para casa, bebidas, isso não é licenciado. Então, são cadeias que a área ambiental não conhecia muito bem. Então, a opção foi acordo setorial. Eu falei no CORE, o CORE é formado por 5 ministérios, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, fazem parte Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fazenda, Saúde e Agricultura. Abaixo dele eu tenho o GTA, que é um grupo também formado por... Aqui são os ministros, seus representantes legais. Abaixo dele, o GTA, são representantes dos ministérios. E o GTT são convidados e coordenado por um desses 5 ministérios. O Ministério do Meio Ambiente coordenou 2 grupos, Fazenda não coordenou nenhum, Eletrônicos, o MIDIC, Ministério da Saúde e Medicamentos, Embalagens Plásticas e Agricultura. Nós tivemos, até agora, 5 editais, 5 estudos de viabilidade, 3 acordos setoriais assinados. Isso é a explicação que eu dei de termo de compromisso. Já falei sobre isso, me adiantei porque estava no contexto. O que se pretende com isso? Como eu falei para vocês no início, é uma lei coordenada pela área ambiental, eu quero reduzir rejeitos, resíduos e danos. Isso é uma foto do lixão de Brasília que já está sendo desativada a partir desse ano. A capital federal deixa de ter um lixão. Já tem um aterro em funcionamento e essas estruturas estão sendo desmobilizadas. Não é algo que a gente consiga fazer assim, mas o governo do Distrito Federal está fazendo isso. São 3 capitais que ainda têm lixões. Brasília era uma delas. E se aumentar a saúde, qualidade e eficiência? Eu vou pedir para o pessoal acrescentar aqui que ele está sendo desmobilizado. Senão a Eliana Kátia, que é a chefe lá do Serviço de Limpeza Pública, me corta o pescoço. O que a logística prevê? Que o setor empresarial e o consumidor tenham ganhos com esse procedimento e que o contribuinte ele vai participar. A lei não cria taxas. Ela não cria taxas para viabilizar. Ela joga na cadeia, ou seja, se eu consumo aquele produto, eu pago também pela destinação dele. Não é um serviço gratuito. É isso que a gente tenta passar para todos. Eu pago também, dentro do produto que eu adquiro, a destinação dele. Eu acho que é uma conta justa.
Se eu criasse uma taxa, eu ia colocar todo mundo nessa conta, mesmo que não é consumidor. Né? Assim, e vincular ela a algum outro ganho. E ela está vinculada ao produto que se adquire. A comparação com lâmpadas é interessante, é inovação, isso faz parte. A explicação do Newton aqui sobre a evolução do mercado e a eficiência do óleo lubrificante foi bastante interessante. Posso até usar esse teu exemplo em apresentações futuras. Usei aqui o de lâmpadas. Né? Aqui a gente tem uma vida menor e uma eficiência também mais baixa. Eu aumento a eficiência, aumento um pouco o preço do produto, mas aumento a eficiência e a durabilidade daquele produto. A embalagem aí tanto serve para a embalagem de agrotóxico, é esse aí o exemplo. Eu tive a grata satisfação de ver que embalagens de agrotóxicos também são higienizadas e voltam a ser embalagem de óleo lubrificante em alguns casos. Né? Então, a ideia que se tem, para não se comprometer a qualidade do produto, é colocar matéria virgem no exterior e no interior e o pós-consumo no meio, e o reciclado no meio. Isso em várias cadeias, até em algumas embalagens PET de refrigerante, a gente observa isso. Isso é uma tabela que eu também deixo com os senhores, não vou ficar lendo os instrumentos anteriores à lei, com o número da norma e tudo mais. A lei faz essas cadeias, dentro das prioridades do CORE, elas deverão ser revistas, aquelas que existiam antes, caso necessário, para fazer adequações. E aí eu tenho o estágio atual. Eu tenho 3 acordos setoriais assinados. Embalagens plásticas de óleo lubrificante foi o primeiro, em 2012, publicado em 2013. Lâmpadas fluorescentes já está seguido para o segundo relatório entregue. Eu tenho uma reunião com ele sexta-feira. Embalagens em geral, o primeiro relatório entregue, mas ainda está em negociação alguns ajustes. E produtos eletroeletrônicos e medicamentos eu ainda não tenho acordo setorial, ainda depende de negociar alguns outros quesitos. E aí que a gente esbarra em outros ministérios, principalmente em requisitos de isenção, não é isenção de tributos, mas nós temos uma cadeia econômica, não sou especialista, sou especialista na área de resíduos. Nós temos uma cadeia econômica que impacta diferenciadamente os produtos. Você embute o valor da logística reversa na fabricação, no caso, por exemplo, de lâmpadas, 40 centavos, uma lâmpada custa, sai da fábrica, uma tubular fluorescente por 1,20, esse 1,60 que sai da fábrica, por causa de impostos que vão sendo agregados ao longo da... Perdão, valores que vão sendo agregados e o imposto, esse valor da logística reversa pode triplicar em 3 vezes o valor do produto, mas não quer dizer que ele seja especificamente o valor da logística reversa. Para tentar convencer a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, também não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente indica que a indústria pede uma audiência, nós vamos juntos, vamos explicar juntos qual é a importância disso. A área ambiental é sempre vista como um vilão, é aquele que está querendo alguma coisa que eu não quero conceder, né? Para este assunto. Aí tem alguns números de embalagem de agrotóxicos e pneus. Esse número aqui já está passando dos 90, em alguns anos ele oscila de 90, 93, 93,5. Esses são os números de 2014, se não me falha a memória. Pneus, quando a gente começou, não tinha essa estrutura, hoje são 1.571 pontos de coleta. Total recolhido em 2015, 518 mil. Na semana que vem, o setor apresenta o relatório, o IBAMA apresenta o relatório do setor no CONAMA. Óleo lubrificante. Total recolhido em 2015. Eu não acrescentei os dados de 2016, apesar de ter apresentado no CONAMA em junho, mas não apresentei ainda. Aqui ainda estão os dados de 2015. 19.677 litros. Nós temos 18 empresas recicladoras e 29 coletadoras. O Walter vai dar os números certos depois disso.
Ele responde pelo setor e fala por ele melhor que eu. Pilhas e baterias, a gente não tem um sistema já previamente, precariamente estruturado, certamente teremos que ter um acordo setorial. E aí, os óleos, as embalagens de óleo. Nós temos uma gestora, total recolhido em 2014, 4.000 toneladas de embalagens, e a abrangência geográfica por total de municípios cresceu bastante, 4.212, de um total de 5.570 municípios. E as lâmpadas, ainda está no início essa cadeia, tem uma entidade gestora, isso aí são as metas. E tem os acordos em negociação, que apresentam vários problemas. Eu não vou discorrer, que eu precisaria de mais uns 20 minutos para falar sobre os problemas da negociação. Mas elas estão andando entre o Ministério do Meio Ambiente e o setor, e a gente está tentando limpar a mesa para poder ter o acordo setorial assinado o quanto antes. O caso mais complicado é o de medicamentos, que inclui outros problemas. Há uma proliferação de leis municipais que obrigam o comércio a receber, e a indústria tem se esquivado um pouco aí da tarefa da destinação. Esses aí são os números, status, as próximas etapas, está tudo organizado na tabela, é só uma questão de ler, e eu acabo a minha apresentação aqui. Muito obrigada. Eu vou tentar ficar o maior tempo que eu puder para as perguntas. Eu tive aí um problema de planejamento e eu tenho que sair daqui no máximo por volta de 5h15, 5h20, para poder pegar meu voo de volta. Tenho um compromisso amanhã cedo. Muito obrigada.